Ela Fugiu, estava tão quietinha. Eu tinha esperanças. Eu tinha reais esperanças. fugiu, já De era. cá. Olha lá, a menina. Melhor personagem. Ah! Fala galera do Área Restritiva, Marquinhos aqui no comando hoje. Tchau! Com belíssima convidada, um belíssimo convidado. Estamos aqui com o A minha Diego barba Silver, linda o aqui, ó. dono proprietário e empresário majoritário do Área Restritiva. Como é que você tá, mano? Cara, tô bem. Eu ainda tô com frio e é isso, cara. Eu devia gravar de gorrinho aqui, assim que eu tô com muito frio. Então, Eu eu e você precisava ir com pra frio. Fortaleza. Não, eu e você com frio e a convidada com calor que eu vi esses dias no Instagram, 32 30 graus em graus, no Fortaleza. Seja mínimo. bem-vinda, Karine. Obrigada, que prazer estar aqui. Eu estava até brincando com o Diego. Eu espero que minha gata não apareça ou não, né? Vai que traz Personagem. grandes cenas aí para essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje. Sim, Karine, que é Coringa, um autora do quarto livro aí elemento. sobre futebol feminino. Mostra aí, Diego, a verdadeira regra do impedimento, bem legal. E, O cara, a gente último tá reunido exemplar. aqui. Né? Então, louco, cara, tem aqui o cenário. Peraí, rapidinho. 2000 anos depois. Mas nosso assunto ainda é Last Dance. Acabou recentemente, documentário dividido em 10 partes, falando sobre o Chicago Bulls, sobre essa dinastia, inclusive centrada no Michael Jordan, que participou da produção. E a gente não pode deixar de falar de um assunto que revoltou muita gente, que com muita discussão no Twitter, que era a ética de trabalho do Jordan. Que era um cara que até em certos momentos abusou mentalmente dos seus companheiros de equipe, agrediu seus companheiros de equipe, e tinha uma mentalidade de vencer a qualquer custo. Que é uma coisa que hoje em dia a gente já questiona mais, né? Há um questionamento moderno já de melhores práticas, né? Então eu queria abrir essa discussão dizendo: existem GOATs que são gente boa, Karine? Difícil, viu? Acho que até na nossa pesquisa a gente deu uma olhada e viu que é difícil, isso não só no basquete, né? Mas nos esportes como um todo. É difícil ver uma pessoa que está no auge, que está no topo, que precisa comandar um time, isso pensando em esportes coletivos, e que não tem esse tipo de postura. Alguns, claro, não tão fortes assim como a postura do Jordan, mas sempre tem essa questão da cobrança em si. E você, Silvia, o que você acha? Existe GOAT que não é cuzão? Para falar o português, claro. Eu tô até agora pensando se tem alguém assim que em algum momento chegou perto de sei lá, liderar um elenco em algum esporte ou liderar uma equipe de trabalho no esporte individual e que o cara não se sobressaiu ali, não foi cuzão, pra gente poder falar ali no português claro, porque se alguém tiver um termo mais, sei lá, que se encaixe melhor nisso, deixa aí nos comentários, porque, galera, a gente não encontrou na nossa reunião de pauta. Acho que a primeira coisa que todo mundo concordou foi: tem algum termo melhor? E todo mundo falou: não. É isso. Não. Não tem. Não. É verdade. De gravar, quando a gente começou a pensar na pauta, porque a gente pensou em envolver até outros esportes que são individuais tradicionalmente, né? O automobilismo, uma natação, uma corrida. Mas aí eu até disse para ele: esses caras têm que lidar por menos tempo com companheiros de equipe. Então isso poderia enviesar a nossa pesquisa e até a análise quando a gente fosse trazer para cá essa conversa. Então eu realmente tentei fechar nos esportes coletivos e até a certo ponto restringir nos esportes americanos, né? Porque o que acontece? Até pelo fato de outros esportes fora dos Estados Unidos não terem teto salarial, a forma dos caras de lidar com times, com transações, com transferências é diferente. E querendo ou não, a gente sabe que nos esportes americanos, até pelo teto, o time tende a se apegar no que ele tem de melhor, e aquele cara melhor eles não perdem por nada, a não ser que seja uma coisa muito séria, ou um pedido do atleta, né? E esse cara tende a adquirir uma mentalidade de alpha dog sobre o time, né? De alguma forma, o ego, né, essa vontade de liderar os caras acaba transbordando, enfim, nem sempre é uma coisa tão veemente, tão crítica como era do Michael Jordan, mas de alguma forma não é agradável, né? Não é das coisas mais divertidas do mundo o cara te agredir, socar você, xingar você nos treinos, ou ficar o tempo inteiro te provocando, né? Bom, e aí agora eu vou jogar para o Silver aqui, porque o que acontece? Eu vi muita gente discutindo essa postura do Michael Jordan de uma forma muito
condenatória, né? A pessoa, muita gente dizendo, cara, isso é completamente errado, eu jamais me sentiria motivado por um cara como esse. E eu acho isso muito justo, inclusive. Eu acho que é uma evolução. Eu fiquei de verdade feliz de ver essa discussão, embora eu contextualize as coisas e entenda que nós estamos falando de outra era, de outro comportamento, de outra forma de lidar com a questão. Eu acho que a gente chega numa questão que, para mim, é principal na revisão desse politicamente correto, de tudo que a gente está falando. Afinal, Silver, atletas e redes sociais, o quanto os caras mudam o approach deles com o time, com fãs e com todo o resto por conta das redes sociais, por quão expostos esses caras estão hoje e o quão prejudicados eles poderiam sair com imagens arranhadas caso tivessem uma atitude ruim com companheiros, com técnico, enfim, com quem quer que seja. Isso que você está falando é demais, assim, até fazendo esse adendo com os esportes individuais, quando a gente estava conversando, eu fui falar para você, pô, Marquinhos, cara, o Senna era demais, cara, porque o Senna era um bom moço e tudo mais. Aí você falou para mim, não, cara, o cara era uma pessoa difícil de lidar, e era um negócio que eu acompanhava o Senna na época que o Senna pilotava, né? Então, naquela época não tinha internet, não tinha essa coisa, o cara precisa estar online o tempo todo para todo mundo ver o cara. As informações que eu tinha eram as coisas que passavam na TV, e claro que na TV naquela época eles não iam arranhar do cara que era o garoto propaganda de tudo, né? Então, era uma coisa mais controlada, né? Sim, era tipo uma coisa que tinha essa certa censura, acho que por assim dizer, né? Vamos ver o que a gente vai colocar para não queimar ninguém. E aí, hoje em dia, e falando até do Last Dance, acaba sendo muito interessante, porque a gente também tinha uma visão diferente do Michael Jordan. Tipo, o Michael Jordan era competitivo, ganhou tudo, e ok, agora a gente vê que o cara o tempo todo cutucava alguém. Isso é demais, e hoje em dia, talvez os jogadores eles sejam mais inteligentes nesse ponto, assim, né? Porque como eles têm que se mostrar, eles vão mostrar que, olha, eu sou o cara família, eu sou o cara que treina o tempo todo, eu sou o cara que não bebe. Fugiu, já era. Olha lá. Melhor personagem. Melhor personagem desse quadro. Que coisa fofa. Mas voltando aí, jogando um pouco para a Karine, e você, o que você acha? Quanto você acha que tem de atitude ou tem de hipocrisia? Como é que você acha que as redes sociais alteram o comportamento dos caras e dos times, né? Porque é inegavelmente uma via de duas mãos, né? Óbvio que o time também prefere se prender a caras de boa imagem, né? De boa índole, fazer alguma diferença. Eu acho que o Silver tocou num ponto que é a questão de ter um controle maior, né? Antes, sem as redes sociais, era muito mais fácil ter esse controle do que era transmitido ou não para os fãs em geral. Então, se o Jordan era o garoto propaganda, digamos assim, de uma marca milionária, isso influencia em muita coisa. Então, isso influencia também na forma como a mídia, em geral, quer que ele seja visto, porque tem a ver com patrocínio, tem a ver com dinheiro, tem a ver com remuneração, e remuneração muito grande. Então, eu acho que ele tocou num ponto importante nessa questão do controle. Com as redes sociais, por ser mais fácil, eu acho que os atletas eles acabam tomando mais cuidado em relação a isso. E eu vejo também, tipo, tomando mais cuidado não só em relação aos treinos, a forma como eles lidam com o esporte em si, mas tipo, até mesmo em temas, digamos assim, de apelo social. A gente vê um caso recente que mexeu muito com os atletas da NBA, principalmente nessa semana, que foi o assassinato de um negro por um policial nos Estados Unidos. E não que eles estejam se manifestando por ver só uma questão midiática, nada do tipo. Eu não acredito nisso, mas acaba trazendo também a importância, né, que eles têm como pessoas públicas, digamos assim, isso traz muita importância sobre eles se manifestarem sobre esse caso, por exemplo, porque eles são, e a gente sabe que a maioria dos atletas da NBA são negros, então isso também pesa muito. E eu acho que no fato deles poderem se manifestar dessa forma
pelas redes sociais, principalmente, que vem sendo a principal ferramenta de comunicação nesses dias, mas eu acho que esse tipo de posicionamento, por exemplo, não só altera a imagem deles positivamente, mas também traz muito dessa importância mesmo da forma como eles, enquanto pessoas públicas, veem essa discussão do racismo e tudo mais que está envolvido nesse caso. É muito louco isso, né? Na minha pesquisa, eu entrevistei atuais comentaristas da ESPN, gente que eu tenho amizade, Lucas Hanashiro, Anthony Curti, fui atrás de alguns outros caras que eram brothers meus, porque eu falei, cara, eu não tô achando ninguém que seja muito gente boa. Essa é a realidade. E aí, assim, no futebol americano, a gente fez uma lista rápida, e assim, Joey Montana, deu chilique quando foi para ser trocado ao 49ers. Então, ele não é um cara fácil. O Belichick, que é o técnico do Patriots, também não é um cara fácil. E assim, Aaron Rodgers não é um cara fácil. E assim, estamos falando aqui de caras que não só são bons no que eles fazem, estatisticamente, mas que reinam, que são caras que criaram dinastias, que subiram ao topo e se mantiveram lá. Porque o cara que vence uma vez talvez seja mais tranquilo, talvez seja mais fácil para ele dizer, puta, já ganhei o que eu queria ganhar, agora eu quero ser um ser humano melhor, um pai melhor, enfim, como aconteceu com o Dwayne Wade, por exemplo, que é um cara que escreveu um livro em que ele diz que a paternidade se tornou uma coisa mais importante que o basquete. Mas a gente vê que nesses caras muito obcecados pela vitória, pelo sucesso, por escrever seu nome na história, em geral eles realmente não são tão gente boa. E aí, tanto Peyton Manning, Tom Brady, LeBron James, Michael Jordan, isso traz uma discussão que me leva à minha pergunta derradeira deste vídeo, que é, para vocês, se vocês pudessem escolher, vocês queriam ser os melhores ou os maiores? Acho que é uma discussão difícil entre ser o melhor e ser o maior, porque existem coisas que não cabem só a você, digamos assim. Principalmente se for a questão de ser o maior. Eu acho que eu, enquanto atleta, se fosse atleta, preferiria ser a melhor no sentido de explorar, digamos assim, o máximo possível as minhas habilidades, mas eu não queria ser esse tipo de liderança com esse tipo de cobrança para cima dos companheiros. Então, eu acho que se isso influenciasse sobre não ser a maior, eu acho que ainda assim eu iria preferir, porque é um tipo de pressão muito grande ao qual não só você está exposto, mas ao qual você acaba expondo também os companheiros do time. Então, acho que esse tipo de liderança dessa forma eu não ia querer ter. E você, Silver, você preferia ser Brady ou ser Peyton Manning? Ser Jordan ou ser LeBron? Caraca, velho. Porque quando eu falo em maior e melhor, só para deixar bem claro para quem principalmente está assistindo o vídeo, tem essa coisa de que você é o melhor na sua atividade, não necessariamente te torna alguma coisa fora da quadra, né? Fora daquele contexto. E o cara que é o maior é um cara que ocupa um outro espaço no imaginário, na realidade, enfim, ele ocupa outros espaços que não somente aquele da atividade, né? Então, me diz você, Silver. Pô, Caraca, Marquinhos, que pergunta difícil. Mas, ó, se eu fosse falar, quando a Karine estava falando, eu estava tentando lembrar de quando eu jogava, qual eram as atividades que eu tinha, quando eu estava no 3x3, como é que era. E eu acho que na vida, assim, eu sempre fui meio Michael Jordan no sentido de ninguém pode falar que eu não fiz o que eu estou pedindo para fazer, saca? Então não tinha essa, tipo, vamos arremessar 500 bolas depois do treino? Eu vou arremessar 500 bolas. Você vai arremessar, eu não sei, mas eu vou fazer. E aí você não pode cobrar de mim algo que você não fez. Eu sempre tive isso na minha vida, assim. Mas eu acho que nessa comparação eu sempre fui mais LeBron James, assim, porque eu tenho muito da postura do ajudar o cara, de me posicionar quando eu acho que alguma coisa não foi justa com alguém no elenco. Então, acho que se fosse pensar no tipo de liderança, no tipo de postura, no geral, assim, acho que era muito mais LeBron James. Acabava sendo até aquela coisa que extrapola a quadra, assim, pensando em postura para tudo, como a Karine lembrou. O LeBron James é uma pessoa que vai se posicionar para assuntos quanto política, racismo, enfim. O Michael Jordan, o documentário mesmo mostrou isso pra gente, que ele é um cara que ele é omisso.
Então eu já E, era, e, já era tipo, mais o... e é aquele tipo de pessoa omissa que ela sabe que é omissa e ela pretende continuar dessa forma. Não é só o tipo de pessoa omissa que não tem muita noção do que está acontecendo. É uma escolha, realmente. É uma escolha, e ainda aquela escolha que você é orgulhoso e acha que está fazendo o melhor do mundo. Assim, sou omisso, e é isso. Fiz o meu papel como ser humano, ser omisso. E o mundo será um mundo melhor porque eu sou omisso. Porque eu Mas sou não é omissa. isso. Não é isso. É muito complicado. É muito complicado mesmo, porque a única coisa que eu contextualizaria nesse sentido é que ele é um cara atleta dos anos 80, né, numa expansão dos anos 80, a partir de uma cidade do interior dos Estados Unidos, e que naquele momento exato ainda há até hoje, porque o caso do George Floyd nos mostra isso, mas havia uma tensão racial, havia uma coisa, na época, até antes dele assumir o posto de melhor, havia um duelo entre Larry Bird e Magic Johnson naquele momento, e durante muito tempo se dividiu. Foi uma coisa racial desde a final do Magic Johnson com Larry Bird em Michigan State versus Indiana no college, em 79. Então, imagina que o Jordan entra em 84 e ainda há essa coisa, né? Então, junta duas coisas que, entre aspas, para ele era um útil ao agradável, que era ele só queria jogar, e aquela era uma época onde se posicionava menos. Então, para ele foi um pacote perfeito, porque não é uma coisa que ele mudou conforme o tempo, né? Os tempos mudaram, mas ele permaneceu o mesmo cara, né? Mas, enfim, então acho que a nossa conclusão geral é que realmente é muito difícil ser GOAT e ser gente boa. A gente percebe isso, mas eu Vem no penso currículo. que, do meu ponto de vista, eu vou chamar as conclusões finais de vocês, mas do meu ponto de vista eu penso que ainda dá para ocupar um espaço maior que a quadra e ser maior, talvez hoje seja uma coisa que os jogadores procuram do que ser melhor. E eu acho que muita gente vai procurar outras formas de ocupar o espaço no imaginário e na lembrança das pessoas. E eu acho isso muito positivo, de verdade. Eu acho que é uma evolução na forma como a gente lidera e pensa nas pessoas. Então, com essa observação final, eu fecho o vídeo aqui, me despeço da galera do Área Restritiva. Queria agradecer a presença da Karine, por favor, suas considerações finais e seu arroba para que as pessoas que não te conhecem ainda, vão te conhecer pelo vídeo, possam te seguir. Espero voltar em breve, acho que o Diego é o maior garoto propaganda do meu livro, ele comprou o último, eu sempre falo isso. Acabou a tiragem por causa do Diego. Certo? Sempre um prazer estar aqui no Área Restritiva, espero voltar em breve, como eu falei. Acho que é um assunto que rende muita coisa, a gente tentou abordar aqui diferentes fatores, se tem como ser bonzinho, digamos assim, se tem como se manter no topo dessa forma, se é a melhor coisa para os companheiros. Acho que foram temas importantes que a gente comentou aqui. Então, galera, sigam a Área Restritiva no Instagram, sigam a Área Restritiva no Twitter, continuem vendo os vídeos, favoritem, deem like, principalmente compartilhem com os amigos e volta aqui, cara, para cornetar, para dar sugestão, para comentar, para discutir. O Área realmente é um lugar para que você, para o fã do basquete, conversar. Aqui, É isso aí. numa época como essa, em que a gente não está podendo sair de casa, nada como encontrar amigos que gostam do que você gosta e são apaixonados pelo que você é apaixonado também. Então, é isso, gente. Manda no grupo da igreja. Manda aí no grupo de todo mundo. Ao invés de mandar fake news, igreja. manda vídeo do Área, entendeu? É isso aí. Muito melhor, boa. muito melhor. É Boa, isso, gente. boa, Fica aí. é isso aí. Então. Ô, louco, cara, tem aqui o cenário. Mas tá caindo. Voltou. Ligado o play para gravar.